Vendo a sua transmissão, eu fiquei pensando, o que é que vai começar em Hollywood? É o apocalipse, meu amigo. É o fim dos dias. O dia do julgamento. O fim do mundo, meu irmão. Os cristãos dizem que é a volta de Jesus, só que os maias já sabiam, os Hopis, o Sting, a Bíblia também sabia. Sejam bem-vindos ao canal Profecias e Transição Planetária. Eu sou Bruno Ferreira da Cruz e aqui nosso objetivo será te preparar para um mundo de regeneração através das análises proféticas. Esse é o nosso vídeo número 21 e peço o apoio de todos na divulgação do nosso canal, que está apenas no início. Olha só que coincidência, vídeo número 21, se inverter o 21 fica 12 e vamos justamente falar do filme 2012. Vamos inaugurar mais um quadro aqui no canal que será as profecias em obras cinematográficas. Vocês viram um pequeno trecho do filme de 2012, passaram-se 11 anos desde o famoso fim do calendário maia em 21 de dezembro de 2012. Mais uma data em que o mundo não acabou. Segundo os especialistas no tal calendário maia, não havia motivos para pânico, pois era apenas o fim de um ciclo e o início de outro, como de fato foi constatado. Neste vídeo, vamos analisar as profecias dos maias, que marcaram o fim de um ciclo cósmico, e fazer uma analogia com o filme 2012 e os dias atuais. Se vocês gostam desse tipo de assunto, não deixem de se inscrever em nosso canal. Temos aí vídeos semanais. Dito isso, vamos lá. Calendário maia e o filme 2012. O filme começa com um alinhamento cósmico entre os planetas do Sistema Solar, incluindo o Sol. O filme faz referência ao fim do calendário maia de contagem longa e fortes ejeções de plasma solar bombardeiam a Terra. Com isso, o núcleo da Terra começa a aquecer graças à interação com uma partícula minúscula chamada neutrino. Isso faz com que provoque o deslocamento da crosta terrestre, que é aí uma das camadas que sustentam o chão onde a gente pisa. Desta forma, resulta em vários tipos de cenário apocalípticos, que vão desde a Califórnia afundando no Oceano Pacífico, a erupção do supervulcão de Yellowstone, grandes terremotos e vários mega tsunami ao longo de cada costa da Terra. Isso faz com que o mundo mergulhe em um caos. O filme foi um sucesso de bilheteria, mas recebeu muitas críticas por usar o calendário maia de forma equivocada, segundo os críticos, além de deixar milhares de pessoas super preocupadas com o fim do mundo. Mas será que eles estavam tão errados assim? Podemos ver algumas reportagens de 2014 que a Terra escapou por pouco de um grande cataclismo provocado pelo Sol. Veja, uma enorme tempestade solar que poderia ter causado uma hecatombe no nosso planeta, muito pior do que o tsunami de Fukushima ou o furacão Katrina. Se a erupção se tivesse dado uma semana mais cedo, encontraria a Terra num ponto de sua órbita que tornaria inevitável a catástrofe. O caso foi divulgado pela NASA, que desse modo se fazia eco das observações e estudos de Daniel Becker, da Universidade do Colorado. Abre aspas. Se tivesse coincidido a tempestade solar com a passagem da Terra, ainda hoje estaríamos a reparar os estragos. Fecha aspas. O ano de 2012 foi um ano com grande atividade solar. Claro que Hollywood exagerou com o filme. Porém, dependendo da intensidade, poderia haver algumas cenas aí pouco parecidas aí com o filme 2012. A NASA foi uma das principais críticas do filme, antes mesmo do seu lançamento em 2009. Agora, pode ter certeza que se algum evento catastrófico estiver para acontecer, as agências controladas pelo governo não irão querer que as pessoas comuns saibam sobre isso. E o filme mostrou muito bem isso, veja aí. Quer anunciar o fim do mundo? Seria uma anarquia. Quer pôr em risco a partida do presidente? Qual é? Nossa missão é garantir a continuidade de nossa espécie. Minha pergunta é, posso contar com você? Sejamos sinceros, os governos têm alguma razão em esconder informações do tipo, pois caso fosse divulgado de forma prematura, só iria gerar mais pânico e confusão. Vamos ver.
Eles têm que manter uma coisa dessas em sigilo, cara. Raciocina comigo, tá? Primeiro, a bolsa de valores vai cair. Depois, a economia. Bum! O dólar. Bum! E depois é um pandemônio absurdo nas ruas com guerra, genocídio e pá, 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 e bum, bum, bum. Porém, se os governos escondem, uma das formas de preparar as pessoas é usando aí o cinema, pois tudo pode ser passado de forma fictícia. De certa forma, podemos estar sendo preparados para o que está por vir através do cinema. Por exemplo, existe uma teoria chamada programação preditiva. Veja esse trecho do filme. Eu só queria saber quando é que tudo isso vai começar. Pois é, uma coisa dessa só podia começar em Hollywood, né, meu? A terra está rachando toda debaixo da bunda deles. Como vimos nos vídeos anteriores, trouxe profecias do argentino, onde ele menciona a possibilidade de sermos atingidos aí por essas tempestades solares. Você que é novo aí no canal poderá assistir aos 2 vídeos em questão nos cards acima. Surgem cada vez mais evidências de que as grandes transformações climáticas que ocorrem no nosso planeta têm como gatilho a atividade solar. Por exemplo, os neandertais foram extintos por uma combinação de fatores que incluem fortes tempestades solares e a reversão dos polos magnéticos. Sendo assim, alguns filmes podem conter sim avisos. No caso de 2012, percebi algumas coisas tais como: 1. Não esperar informações verdadeiras vindas por parte da mídia e do governo, caso aí algo grave esteja prestes a acontecer a nível mundial. Olha, vá pro buraco! Arruma as crianças agora! Eles acabaram de voltar. Nossa, você tá parecendo um louco. O governador acabou de dizer que tá tudo bem. Esse cara é um ator, ele tá lendo o script. Quando eles falam que é pra não entrar em pânico, aí que é pra entrar! Olha só, liga quando você se acalmar. Que o pior agora já passou. Número 2. Foi visto aí antes em outros filmes, como por exemplo em Greenland, que quem poderia se salvar em uma situação como essas seria os bilionários e os profissionais extremamente qualificados. Isso se repete no filme 2012. Estão construindo espaçonaves, meu amigo. Eu adorei te conhecer, obrigado, hein? De verdade. Aí, adivinha, estão vendendo assentos. Reserva 3 pra mim. Não, gente como nós não temos chance, mas gente como Bill Gates ou Rupert Murdoch ou algum bilionário russo, eu sei lá. Fala baixo, as crianças estão dormindo. E 3. Se você sabe muito e tem interesse em sair por aí contando para todo mundo, você será primeiro ridicularizado, depois desacreditado e por último pode ser eliminado. Ils nous ont menti. J'ai organisé une conférence de presse pour demain. Je vais y révéler toute la vérité sur cette affaire. Laura, vous me recevez bien? Je ne vous entends plus. Roland? Laura, vous m'entendez? Laura! É tolice imaginar que alguém vai vir a público e denunciar tal evento, pois primeiro você poderá ser motivo de chacota, obviamente. Vimos isso aí no filme Não Olhe Pra Cima. Fizeram uma grande descoberta no espaço. Qual o tamanho dessa coisa? Ela pode destruir a casa de alguém? Isso é possível? A gente tem a certeza de que todo mundo vai morrer. Kate! Kate! O astrônomo bonitão pode voltar quando quiser, mas a moça escandalosa, nem tanto. E mais, eles vigiam os cientistas e especialistas que poderão, porventura, revelar algo. Ou seja, ninguém vai falar nada. Veja. Isso é besteira. Ninguém pode guardar um segredo assim, Charlie. Alguém acaba contando. E aí, de vez em quando, algum pobre coitado até tenta, como um desses aqui, ó. Bum! Bum! Cada um desses caras, morto, morto, morto! Muito interessante. Agora, veja a coincidência com a vida real. Existe aí inúmeros casos como esses aí na figura ao lado. São muitas coisas interessantes neste filme que talvez sejam mensagens codificadas. E o livro Adeus Atlântida, que aparece diversas vezes, foi dada aí uma grande importância ao mesmo. O diretor quis fazer alusão aí ao destino da atual civilização com as grandes metrópoles que possivelmente iria afundar, assim como a mitológica civilização antiga aí denominada Atlântida.
Sabemos que tudo em filmes é meticulosamente planejado para passar uma determinada mensagem. Nada ali é colocado por acaso. Isso se chama semiótica. Tive uma disciplina aí na faculdade que falava só sobre isso. Os símbolos se comunicam com a gente o tempo todo. Existem inúmeros exemplos de como isso é usado no cinema e na propaganda para fazer com que você seja convencido de algo. É uma forma inteligente de fazer com que as pessoas se acostumem com determinada ideia. E outra coisa interessante é que no filme eles falam que os governos estão construindo aí espaçonaves para sobreviver ao apocalipse, quando na verdade tratava-se de uma espécie de arca gigante a salvar pessoas poderosas e animais da fúria dos mares. Os super ricos têm bunkers, compram terras em locais isolados, sempre com o intuito de se preparar para o pior. Essa é uma alusão aí que o filme faz. Agora, mudando de assunto, e o tal calendário maia, o que ele realmente previu? Vamos dar uma olhada na história do livro de Chilam Balam. Os maias não previram o fim do mundo, e sim o início de um novo ciclo. A maior parte dos livros foram destruídos pelos europeus invasores. E antes da gente falar sobre a profecia de Chilam Balam, vamos ver de onde o diretor tirou essa história aí do calendário maia. Irei ler alguns trechos desse artigo aí do site Observatório do Cinema. Vamos ver. A data de 21 de dezembro de 2012 teve um significado extremo para a cultura maia. Este foi o fim de uma seção do calendário mesoamericano de contagem longa que durou 5.126 anos. Esse período de tempo está relacionado a outra faceta importante da cultura maia. De acordo com o texto maia de Popol Vuh, o mundo que as pessoas habitavam antes da Terra durou 5.125 anos. A maneira pela qual eles previram que o mundo acabaria nunca foi especificada, muito menos considerada como sendo precisamente atribuível às mudanças polares. Embora a noção de civilização maia prevendo o apocalipse em 2012 tenha sido amplamente popularizada por autores como Michael Cole e William S. Burnout, muitos argumentam contra a interpretação de que os textos maias antigos pronunciavam Armagedon em 2012. Na verdade, a pequena arte maia misteriosa sobre 2012 que foi descoberta retrata celebrações com os deuses em vez de um apocalipse ardente. Muitos artefatos da antiga cultura maia exibiram obras de artes e astronomia que aconteceram muito além do ano de 2012. Sendo assim, 21 de dezembro de 2012 foi visto como algo muito diferente para as culturas maias do que foi mostrado no filme. Não temos aí condições de entender por completo todo o conceito de final dos tempos para os maias. E no final das contas, uns autores entendem de uma forma e outros entendem de outra forma. Porém, o calendário maia é apenas um pretexto para mostrar algo maior. 2012 não foi o fim, mas o início de algo grande. E isso não significa que eles não tenham previsto eventos marcantes para a humanidade no futuro, como de fato estamos presenciando. No século XVII foi coletado textos díspares por padres na localidades yucateca como Chumayel, Mani e Tizimim. Posteriormente foi feito um livro que ficou conhecido como o livro de Chilam Balam. Chilam é um título dado a um sacerdote que faz profecias. É um oráculo que tem a capacidade de prever o futuro através de inspiração divina. E Balam significa algo como a boca do jaguar. Neste livro pode-se encontrar calendários, astrologia e ervas medicinais, trazendo importantes elementos da visão religiosa do povo maia, bem como a sua visão de mundo. Acredita-se que os textos produzidos pelos maias, alfabetizados por espanhóis, sejam feitos das reminiscências de livros queimados pelo religioso Diego de Landa. Aproximadamente 5.000 imagens e textos de cultos maias foram queimados. Descrevendo as suas próprias ações, Landa escreveria mais tarde o seguinte, abre aspas, encontramos um grande número de livros escritos com estes caracteres,
como não continham nada que não pudesse ser visto como superstição e mentiras do diabo, a todos queimamos, o que eles, os mais, muito lamentaram, causando-lhes grande aflição. Fecha aspas. Isso tudo é extremamente triste de se imaginar. Ver a história de um povo construído aí com esforços de antepassados ir para a fogueira pelas mãos de um único homem. Bom, vamos pensar se fosse o contrário, e se de repente viessem aí conquistadores escravizando o povo, roubando riquezas, obrigando a aprender uma nova língua e cultura e depois queimar todos os seus livros sagrados. E se fizessem aí isso com um único exemplar de nossa Bíblia? Pois é, isso foi o que os espanhóis fizeram com os povos daquela região. Mas felizmente restou aí o livro de Chilambalam. Primeiro vou mostrar para vocês que Chilambalam provavelmente visualizou a chegada dos espanhóis muitos anos antes. Ele viu o seguinte: do leste vieram os homens barbudos, os mensageiros do signo da divindade, os estrangeiros da terra, os homens corados, início da flor de maio. Ai de Itizá, bruxa d'água, os covardes brancos do véu vêm, e filhos brancos do céu. O bastão branco descerá, virá do céu, virá por toda parte. Ao amanhecer você verá a placa que o anuncia. Ó, fiquemos tristes porque eles vieram, porque chegaram as grandes pilhas de pedras, as grandes pilhas de vigas para construir os falsos ibitelês da terra que explodem com fogo nas pontas dos braços, os envoltos em suas mantas, os de cordas e enforques os senhores. Triste será a palavra de Unabi, Cu, e a unidade de divindade, para nós, quando a palavra do Deus do céu se espalhar por toda a terra. Bom, agora vamos ver algumas profecias que podem falar de um fim dos tempos e dos momentos atuais que estamos vivendo. Abre aspas. Anos virão de gafanhotos, anos ferozes de chuvas fingidas, de chuvas de fios finos, escassos, guerras e apedrejamento. Os potes de barro ficarão suspensos durante a carga que suporta a geração de Maax, Nonô, quando o juiz do céu chegar para carregar o Catum, fim do ciclo, né? Chuva caindo do céu, chuva do alto, chuva do urubu celestial, chuva angular, chuva dos servos. Quando as grandes folhas do sililo caem, fervilhando de guerra e anos estreitos. Muito interessante, estamos vendo aí tudo isso nos dias de hoje. Claro que isso tudo ocorreu também no passado, pois são eventos cíclicos. E por último temos essa. No 13º A1, ao fim do último Catum, os Itizá serão subjugados e Tankar rolarão. Chegará um momento em que mergulharão nas trevas e então os homens do sol virão trazendo o signo do futuro. A terra vai despertar para o norte e o oeste e o Itizá vai despertar. Agora interpretando aí o último Catum seria o último ciclo pelo qual passamos, que é a 2012. Podemos entender Itizá como sendo a civilização e Tankar como a terra. Sendo assim, Itizá, a humanidade irá ser subjugada quando a terra rolar e ambos forem mergulhados em trevas. Após isso, a humanidade receberá a visita de homens do Sol, que podemos aí interpretar como sendo seres extraterrestres, trazendo uma nova era, a Era de Aquário. Ocorrerá com isso o despertar de Itizá, ou seja, da humanidade. Vai ser muito semelhante também à de Mother Shipton, cujo fizemos um vídeo que está disponível no card acima. Existem textos que previram também a chegada de um cometa, no qual não posso confirmar a fonte, mas diz o seguinte o texto. Nos próximos anos aparecerá um cometa cuja trajetória porá em perigo a própria existência do homem. A fonte diz o seguinte aí sobre essa profecia. Os maias viam os cometas como agentes de mudança que vinham colocar em movimento o equilíbrio existente para que certas estruturas fossem transformadas e permitissem a evolução da consciência coletiva. Bom, são aí diversas profecias como essa que cabem muitas interpretações.
O fato é que são muitas previsões trazidas por diferentes culturas e pessoas que falam das mesmas coisas. Grandes cataclismos e uma nova humanidade renascida das cinzas da antiga. Isso tudo são avisos que devemos levar em consideração para promover reformas internas. No passado, os oráculos eram os sacerdotes, os profetas. Hoje em dia podemos considerar, de certa forma, algumas obras cinematográficas, escritores, roteiristas. Alguns escritores aí são médios inspirados por forças que eles desconhecem. E isso tudo chega até nós para que possamos nos preparar de alguma forma. Seja como for aí, se for da vontade de Deus, o que tiver de ser, será, dependente de nossas ações. Agora eu queria saber de vocês o que vocês acharam aí desse conteúdo. Diga nos comentários se querem que eu traga aí mais filmes como esse para analisarmos. Ajude esse conteúdo a chegar até outras pessoas. Curta, compartilhe, temos outros vídeos excelentes nos cards ao lado. Namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau!